Olá, pessoal, bem-vindos em mais um episódio nosso aqui do podcast Levemente. Hoje estou muito feliz e quero dar boas-vindas a todos vocês, porque hoje eu tenho o nosso primeiro convidado aqui. Então, primeiro, antes de eu introduzir ele, antes de eu falar quem é esse meu convidado, meu amigo, eu quero falar para vocês a nossa proposta aqui do nosso podcast Levemente. Aqui eu vou estar trazendo pessoas para a gente estar discutindo, para a gente estar conversando, a gente estar batendo um papo bacana aqui sobre vários assuntos e, principalmente, sobre a história de cada um deles e que cada um dessas pessoas estão fazendo para que outras pessoas possam ter uma vida mais levemente. Eu acho que eu escolhi uma pessoa bacana para estar conosco aqui nesse episódio. E eu acho que vocês estão captando aí o que eu estou querendo passar, né, com esses meus convidados. E tem muita coisa bacana que nós vamos aprender com esses convidados, com essas pessoas, com esse podcast. Então, fica ligado conosco. E vamos lá, vamos lá. Hoje nós estamos com o Fábio Costa. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por estar. Então, o Fábio Costa é um amigo de longas datas, aí a gente já se conhece bastante tempo. E ele ele tem uma ficha extensa, viu? Uma ficha extensa? Complica a minha vida aí. Então, a gente tem algumas coisas em comum, né? Primeira formação dele, ele vai falar sobre isso, mas eu vou falar rapidinho aqui, né? Primeira formação acadêmica dele é pedagogia, que eu também sou formada. Ele também é formado em teologia, né, gestão de pessoas e está cursando psicologia. Olha para você ver, que bacana. Eu tinha que convidar ele para a gente estar conversando aqui hoje, né? Então, vamos lá, Fábio Costa. Você entendeu minha proposta, né? Minha proposta é você hoje aqui abrir seu coração para a gente. Você contar... Faltou um divã aqui, né? Só faltou o divã. Olha, gostei dessa ideia. Pois é. Gostei, viu? E tem tudo a ver comigo esse divã também. Pois é, exatamente. Foi ótima ideia. Eu vou pensar nos próximos episódios, quem sabe a gente traz um divã, né? Mas a proposta é essa, sabe? É através da sua história, do que você faz, você contar para nós aqui o que você proporciona para outras pessoas ter uma vida mais leve. Mas antes, eu quero saber um pouquinho assim, quem é o Fábio Costa? Quem é? Tem barulho de tambores aí para rugir, fazer aquele... Bom, antes de me apresentar, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. De fato, eu conheço a história da Renata assim, há muitos anos. Eu achei até que você ia falar assim, que a gente é amigos de infância, mas não ia dar certo, não. Mas é porque a gente tem um pouquinho de diferença de idade, mas é pouca, né? Mas eu conheço a sua história há bastante tempo, né? E especialmente quando você foi passar um tempo na Índia. Então, eu acompanhei todo aquele processo e tal. Depois você voltou e a gente acabou se aproximando mais ainda. E, de fato, a gente tem muita coisa em comum. E aí eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu percebo que você está deslanchando, né, colocando em prática os seus projetos. Então, eu fico muito feliz por isso, por estar aqui também, participando, e então te parabenizar pela coragem, pela disposição de estar aqui colocando aquilo que o seu coração transborda para as pessoas. Então, desde já, parabéns. Não chora não, chora não. O olho dela encheu de lágrimas aqui, gente. Tem lencinho. Bom, fazer uma apresentação da gente é sempre difícil, né? Falar da gente é sempre mais difícil. Verdade. Mas como aqui a proposta é que a gente exponha, né, a vida da gente aqui, igual você falou, quem é o Fábio? Puxa vida, essa é uma pergunta filosófica, né? Os filósofos já procuram investigar essa origem do ser, né, do autoconhecimento já há muito tempo. E então a gente tem esse problema aí hoje. Mas o Fábio é um jovem... Me considero jovem, completei 37 anos agora há pouco, então me considero jovem ainda. Você disse da minha formação, e eu penso que a formação acadêmica, aquilo que a gente estuda, ela não define muito a gente, né? É mais uma roupagem que a gente vai vestindo, mas eu tenho percebido que ela não dá muito as caras do que a gente é, na verdade, né?
Então, eu penso que a minha experiência familiar, a minha educação familiar, ela diz muito mais, né, sobre quem é o Fábio. E o Fábio é um jovem brasileiro que nasceu lá numa família humilde, muito honrada pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã. E aí eu fui crescendo naquele ambiente, né, simples, com poucas oportunidades, vendo um horizonte muito curto, né, porque quase que é normal para o jovem brasileiro que nasce nessas condições, né, que mora na periferia, que não tem muito acesso à educação. Então, o horizonte dele é quase que muito, muito curto mesmo. E essa era a minha realidade. Mas, em determinado momento, eu tive uma virada. E uma coisa que aconteceu na minha vida que deu uma virada foi o contato que eu tive com o Evangelho. O Evangelho foi assim, um divisor de águas na minha vida, né? Virou completamente a chave. E, a partir dali, o meu horizonte, que era curto, começou a se ampliar. E foi se ampliando cada vez mais, até que eu pude ter contato ter acesso à educação, e aí eu falo aqui da minha formação, que potencializou muito, ajudou muito a ampliação desse horizonte também. Então, cada vez que a gente se encontra com uma experiência de educação, uma experiência que gera conhecimento e é transformadora, o horizonte fica cada vez mais amplo e portas e janelas vão se abrindo assim. E eu sempre digo que quem tem contato com a educação não percebe limites, né? O desenvolvimento que a gente tem a partir do contato que a gente tem com o conhecimento, com a educação, leva a gente a não enxergar limites. E aí eu fiz a minha primeira graduação, na verdade, foi teologia. Eu fui estudar teologia movido por um desejo vocacional, pastoral, missionário. Tive também uma época em que eu queria muito ser missionário, ir para outros países também. E aí eu fui para o seminário fazer teologia. Fiz um curso rápido de 1 ano, mas depois eu gostei da teologia. E eu tinha acabado de sair do ensino médio, fiz 1 ano de teologia e depois falei, bom, vou estudar mais teologia. E aí eu fui fazer o bacharel em teologia. Fiz mais 4 anos de teologia, fiz um período de faculdade, né, 4 anos, Sim. estudando ali todo dia e tal. E nessa época, eu me lembro de algumas pessoas, teve uma pessoa que foi muito marcante para mim, sabe? Enquanto eu estava estudando teologia, essa pessoa me disse assim, Fábio, você precisa estudar alguma coisa que te dá dinheiro. Você não pode ficar investindo aí em teologia, porque isso não vai te dar dinheiro. Mas eu era novo, né, também, e movido por uma vocação, por uma paixão, por um desejo de servir a Deus, servir a igreja, servir as pessoas. Fiz a teologia, e aí continuei estudando, depois fiz mais 2 anos de teologia também. E no meio dessa formação em teologia, eu fui fazer pedagogia. E aí eu tive uma virada completamente diferente na minha vida, né? Que eu estava estudando, passei 7 anos direto estudando teologia, e depois eu fui estudar pedagogia. E aí eu saí do ambiente religioso, eclesiástico, e fui para um ambiente acadêmico, fui para a faculdade, conviver com pessoas que pensavam diferente de mim, com pessoas que tinham valores, princípios diferentes dos meus, né? Então eu fui lançado em um outro mundo, né? Que contribuiu muito para formar um pouco do que eu sou também, né? Muito aberto a enxergar a realidade na qual a gente está inserido a partir de diversas possibilidades, né? Então, graças a Deus, eu não tive só essa experiência de ficar no ambiente eclesiástico e religioso, mas eu fui para a faculdade também. Isso forjou muita coisa em mim. Terminei a faculdade de pedagogia e aí eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. E aí eu percebi que minha vida não tinha mesmo como sair dessa linha. De lidar com pessoas, de ajudar pessoas, de trabalhar com pessoas, de inspirar pessoas. A minha vida é isso, é a minha paixão, eu me consumo nisso, né? E, a partir daí, eu me casei com uma psicóloga, e aí eu me aproximei mais ainda dessa questão humana, dessa vocação de lidar com pessoas. E aí brotou no meu coração um desejo de ser um psicólogo também, de estudar psicologia. E nos últimos 2 anos eu fui estudar psicologia. Então, a minha vida hoje se resume, eu sempre digo o seguinte, teve uma vez que eu participei de uma dinâmica de apresentação de grupos, e a professora que conduzia a dinâmica diz assim, bom, um quebra-gelo, né? Vocês vão se apresentar e vocês vão falar alguma coisa com a primeira palavra primeira letra do seu nome que te identifica. E na hora ali, sem saber o que eu ia falar, eu falava facilitador. Só que isso ficou para mim, sabe, Renata? Ficou para mim, por quê?
Se você me perguntou de qual que é a minha missão de vida, eu sei muito claro. Eu sou um facilitador, eu quero ser um facilitador de experiências transformadoras na vida das pessoas. Isso define a minha vocação, isso define a minha razão de ser, de existir, de fazer, de estudar, de trabalhar, de me preparar, porque eu quero estar na vida das pessoas, facilitando experiências que transformem a vida das pessoas. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, sabe? Da minha experiência e define um pouquinho o que é o Fábio, entendeu? Nossa, nós temos muita coisa em comum, viu, Fábio? Temos sim. E o Fábio também, gente, é esposo da Vanessa e o papai do Leléu. Ah, sim. Tem que lembrar do Leléu. Leléu não podemos esquecer, né? Leléu é uma calopsita que eu tenho, né? Já há muitos anos. E que integrou mesmo o nosso convívio lá, né? Vanessa não gosta muito que eu falo que eu sou pai do Leléu, não. Mas eu não considero. Quem acha que o Fábio não tem nem um passarinho para cuidar, o Fábio tem, viu? E dá trabalho. Com certeza. Então, olha, eu ia te perguntar agora se você acredita que nós podemos viver de alguma forma mais levemente. Mas eu acho que você já até começou a responder, sabe? Quando você falou do seu propósito de vida aí, dessa questão de você ser um facilitador, eu acho que está bem dentro disso, sabe? Sim. Eu acho que o que me chamou também a atenção para você ser meu primeiro convidado, porque eu te conheço também, sei dessa qualidade sua, né? Desse seu propósito aí. Então, mas eu vou te perguntar assim mesmo. Vou te fazer essa pergunta, vou te voltar ela para você. Manda. Você acredita que nós podemos viver de alguma forma mais levemente? Acredito. Deixa eu só destacar uma coisa aqui que a gente acabou esquecendo de fazer, é que a gente veio assim com essas cores aqui, não foi combinado, Verdade, né? Eu fui não trabalhar hoje, É. e aí eu estava usando essa gravata no trabalho, cheguei aqui, você estava aí com essas cores aí. E a gente Cheio de hoje, cores, olha, hoje tudo mal nela a gente combina. conversou sobre, né? Então a gente hoje quase não conversou mesmo. A gente, Pois não foi tão proposital. não foi super bacana na hora que eu vi eles com essa elegância dessa gravata e combinando comigo. Pois é. Bom, a pergunta você repete ela, por favor? Então, você acredita que nós podemos viver de alguma forma mais levemente? Acredito. E aí eu mudaria o seguinte, eu não só acredito que podemos, mas a gente deve, a gente precisa, sabe? É uma questão de sobrevivência viver levemente. E aí, levemente, por quê, né? E aí eu vou, mais uma vez, te parabenizar pela criatividade ao dar esse nome para o seu projeto, porque é uma das coisas mais gritantes que nós temos hoje, é a leveza, é atribuir leveza à vida, sabe? Gente, toda hora que eu falo do projeto dela, o olho dela enche de lágrima aqui, transborda vida aqui o tempo todo. Mas se tem uma coisa que a gente precisa hoje, e eu trabalho muito voltado para isso, é atribuir leveza à vida. Sim. Porque a vida tem sido muito pesada. Aliás, não é que a vida tem sido pesada. Vamos entrar em acordo. Viver é pesado. Né? Ninguém pode romantizar a vida e dizer que viver é uma coisa simples, que é uma coisa... Acho. Não é. Viver é pesado. Né? A gente sabe das possibilidades de viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, mas a gente sabe que viver, não importa em que condição, não importa em que situação, e não importa em que lugar a gente esteja. A condição de vida humana é uma condição de vida pesada, é difícil viver. Né? Só que, além de ser difícil viver, a gente ainda tem as questões relacionadas ao nosso tempo, à nossa cultura, à nossa época, que faz a nossa bagagem ser ainda mais pesada. Sim. Nós vivemos num tempo em que nós vamos nos tornando cada vez mais pesados, a vida vai ficando cada vez mais difícil, as coisas vão ficando cada vez mais distantes. Aquele horizonte que eu falei, eu gosto muito dessa metáfora do horizonte, mas o horizonte existencial ele vai ficando cada vez mais fechado, cada vez mais limitado. E aí o que acontece? Por ter esse peso a mais na bagagem, as pessoas vão se adoecendo, as pessoas vão se traumatizando, as pessoas vão se entregando a um tipo de vida que é uma miséria, que não vale a pena, sabe? As pessoas apenas cumprem uma agenda rotineira
porque elas não têm não percebem outra forma de viver. E aí eu volto à pergunta, sim, é possível viver levemente, e não só possível, necessário viver levemente. E eu acho que, eu pelo menos me considero assim, né? Como eu disse, alguém que tem a missão de fazer com que as pessoas possam viver levemente também, entendeu? Assim como você. Então, olha, você já também introduziu uma próxima pergunta minha. Você vou te contar, viu? Estou antecipando aqui. Não, mas foi ótimo. Tá gostoso, não tá? Tá ótimo. Tá muito gostoso. Bom então, demais. tá leve. Tá leve. Tá leve isso aqui. Então, olha, diante da nossa situação atual, né, que nossa geração está passando, os nossos dias, o que a gente está vivendo nesse momento, você acha que dá para fazermos coisas, então, para a gente viver mais levemente? O que você acha dentro desse momento agora, desse contexto agora? Dá para a gente fazer algo ou a gente fica estacionado? Dá para fazer. Lembrei aqui do Leonardo Quintão, né? Gente, dá para fazer. A questão é o seguinte, sabe? Eu estou trabalhando lá com a mentoria e eu faço uma mentoria, para falar para o pessoal aqui, um jabazinho aí da hora. Eu faço uma mentoria para ajudar pessoas a desenvolver o hábito da leitura. Sim. E alinhado a isso, uma vez que o hábito da leitura é um hábito angular, que é um hábito que afeta outras áreas da vida também, então, aliado ao hábito da leitura, a pessoa também desenvolve uma vida mais levemente, sim, com que certeza. É um cuidado emocional, a saúde emocional. E aí, nessa mentoria, uma das primeiras aulas que eu dou é sobre a diferença entre fazer e ser, sabe? O nível do fazer, ele é um nível muito superficial, né? Fazer, o que eu posso fazer para viver uma vida diferente? O que eu posso fazer para ter experiências diferentes? Eu posso fazer um monte de coisas. Eu posso, e aqui a gente está falando da questão da saúde mental. Sim. Então, eu posso ter uma vida de atividade física, eu posso ter um hobby, eu posso ter boas amizades, eu posso me cercar de pessoas boas, eu posso cultivar a espiritualidade, eu posso ter uma boa alimentação, eu posso fazer um monte de coisa. Mas esse nível, ele é ainda um nível superficial. E aí, eu penso que a gente precisa parar um pouco para pensar no nível do ser, sabe? E aí não é só fazer. E aí eu penso que o fazer, que as atitudes, que as ações, elas brotam de uma experiência que está fundamentada no ser. Então, eu penso que as pessoas estão hoje muito desesperadas e há uma demanda muito grande por uma busca de uma vida levemente. O mercado, ele percebe isso e ele começa a produzir produtos para atender esse anseio das pessoas, né? Só que o produto que esse mercado produz é um produto baseado no fazer, né? É o produto baseado em experiências muito superficiais, rotineiras, em que as pessoas têm sensações boas o tempo todo, que alivia, que dá uma maquiada na situação, mas que logo depois ela precisa de outro. E nunca dá uma aprofundada no nível do ser. Então, eu penso que nós podemos fazer, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas a gente precisa pensar no nível do ser, no nível mais profundo. E aí, voltando aqui na questão, já que você é uma psicanalista, eu acho que a gente precisa ir para o divã, sabe? Porque ir para o divã é lidar com esse nível do ser, sabe? Você deitar no divã, deitar, que posso falar? Você deitar no divã ali, você se desprende do nível do fazer. E olha que interessante isso, né? A pessoa deitada, ela está completamente entregue ela está vulnerável, ela está entregue, ela se desprendeu do fazer e ela está ali sendo a única coisa que ela consegue ser, que é uma pessoa que está ali para falar, para colocar para fora o que está no coração dela. Então, eu acho que a gente precisa mais do divã. Gente, entendeu? A dica aí, hein? Pega essa aí, hein? Agora, se me permite, no nível do fazer, e aí mais uma vez o jabá me permite, uma das coisas que com a qual eu trabalho... Então espera aí. Vou entrar na próxima. Próxima pergunta. Então tá. Pode ir. Você colocou muito bem essa, o que a gente pode, né? Se a gente pode fazer algo
né, para a nossa vida estar mais levemente. Aham. Mas então agora, dentro da sua vida que você nos contou um pouquinho, da sua história, dentro das suas qualificações, dentro do que você faz e conecta com essas pessoas que estão à sua volta, o que você está proporcionando para essas pessoas que estão conectadas com você para ter uma vida mais levemente? Ah, tá. Entendeu? Aí sim! É, Peguei você antes. vamos lá. Eu tenho pensado sempre partindo daquilo que eu entendo como missão e propósito de vida. Né? Como eu disse aqui, o meu propósito de vida, eu entendo o meu propósito de vida como uma experiência. A minha vida é uma experiência em que as pessoas que por ela passam, né, que passam pela minha vida, ou que eu passo pela vida das pessoas, elas precisam ter experiências transformadoras. E uma das coisas que eu luto para não fazer é oferecer alguma coisa que alimente esse nível da superficialidade das pessoas. Né? O mercado hoje, ele oferece essas atrações para as pessoas, e justamente por causa de uma questão de mercado mesmo, porque não é interessante eu te vender alguma coisa que vá suprir a sua necessidade e que você não dependa mais de mim. Eu quero produzir alguma coisa que te dê uma sensação agradável agora, mas que te prenda a mim e que faça você depender de mim. Vou contar uma historinha aqui rapidinha que eu ouvi outro dia. De um médico que tratava a ferida de um senhor. Né? Ele tinha uma ferida na perna, esse senhor tinha uma ferida na perna, e essa ferida, uma ferida muito, muito, muito grande, muito feia, e por longos anos esse médico tratou esse senhor. Né? E o filho desse médico cresceu, foi criado, foi educado e também estudou e virou médico. O médico pai aposenta, e quem é que vai tratar com o médico filho agora? Aquele senhor da ferida. E com duas consultas, o médico filho cura a ferida daquele senhor. E aí o filho vai dizer para o pai, pai, o senhor passou a vida inteira trabalhando na ferida daquele senhor, eu peguei ele com 2 consultas, ele está curado. E aí o pai respondeu, mas você acha que eu paguei a sua faculdade com que dinheiro? Percebe? Então, assim, era cômodo, era interessante para o médico não curar, porque ele dependia daquilo. Né? Então, eu não quero oferecer esse tipo de experiência para as pessoas. Eu quero trabalhar o nível do fazer. E hoje uma coisa assim que eu trabalho muito diretamente é a questão da leitura. Eu acho que a leitura ela oferece uma oportunidade para as pessoas ampliar o horizonte de uma forma muito grande, para ter experiências de uma forma assim verdadeiramente transformadoras. Leitura, o hábito da leitura com bons livros transforma a vida das pessoas. E aí eu tenho lá, portanto, a mentoria ajudando as pessoas, e aí as pessoas chegam achando que eu vou dar para elas dicas teóricas e práticas de como ler. Pega um livro assim, leia nessa hora e tal, e aí elas chegam com essa expectativa. E a primeira aula que eu dou é sobre propósito. Eu falei, para que você quer ler? Onde você quer chegar com isso? Qual é o seu propósito de vida? Às vezes são pessoas que nunca enfrentaram uma pergunta dessa, que nunca pararam para pensar sobre o que é viver, sobre o que é o propósito de vida. Então, o que eu faço é chamá-las para o hábito da leitura, mas nesse sentido, de vasculharem a sua existência, sabe? Então, é isso que eu tenho tentado fazer. Entendi. Isso é uma das coisas, né? Joia. E aí, Fábio, você falou da sua formação, né? Que a gente tem coisas em comum, né? Pedagogia e tal, gestão. E a gente, da psicologia, que está cursando agora, para mim, os meus cursos, eles não, assim, igual você falou, eles não me resumem. Mas eles contribuem muito para o que eu sou hoje. Até meu propósito de vida. Sim. Então, assim, dentro dessa qualificação sua, como você vê assim, a contribuição de cada um deles? Por exemplo, para mim, a pedagogia. Para mim, a pedagogia, eu acho muito bacana, que não sai da minha cabeça, a primeira função dos primórdios dos pedagogos, que era a função de levar as crianças, né, ao lugar do conhecimento, ao lugar do saber. Sabe? Então, isso ficou para mim. Eu acho que é uma função minha, sabe? E aí, esse saber, a gente estava até discutindo isso antes, não é das crianças, é do conhecimento.
Então, para mim, um dos meus propósitos é levar pessoas ao conhecimento. E isso eu tiro da pedagogia. Né? Então, faz muito sentido a pedagogia na minha vida. E aí, as minhas outras formações também foram compondo muita coisa que fazem parte do meu propósito de vida hoje. Então, você pode pincelar para a gente aí o que você acha, né? Que isso contribuiu para você. E sem esquecer de uma coisa assim, que a gente não falou até agora, que você tem, que eu acho fantástica, é a fotografia. Sim. Né? Eu acho que contribui muito para trazer mais leveza para a vida de muitas pessoas, autoestima e muitas outras coisas. Sem dúvida. A fotografia é um hobby, né? Eu não me profissionalizei fotógrafo, eu estudei fotografia, mas ela é muito mais um hobby, uma coisa que eu faço por prazer e para procurar atribuir leveza na minha vida. E ela te compõe. Sim, fotografar para mim é uma experiência de leveza, sabe? Traz leveza para a minha vida. Mas a minha formação ela é curiosa. Porque lá em 2013, quando eu fui para a faculdade e eu fui fazer pedagogia, as pessoas não entenderam bem. Primeiro, porque há um preconceito com relação à educação. E talvez nem seja tanto um preconceito, porque, de fato, no Brasil, a área da educação é muito desvalorizada mesmo. Né? Então, se você vai estudar para ser professor, você pode estar certo de que você vai ter muito mais dificuldade, né, para ser reconhecido, para ser mesmo reconhecido e para ganhar dinheiro também. Então, as pessoas já tinham aquele olhar, vai para a área da educação. Depois, o fato de eu ser homem e estar fazendo pedagogia, porque na cabeça das pessoas, pedagogia está relacionado à questão da educação infantil, né? Até por uma questão histórica também, né? Os gregos, essa figura do pedagogo na Grécia antiga, ela tinha essa relação, né? Os gregos pegavam as crianças, né, e levavam as crianças ao conhecimento, conforme você colocou. Mas o que eu aprendi na faculdade é que a pedagogia ela forma especialistas em educação. E aí eu preciso pensar que educação não é ou não está limitada à educação infantil, né? E nem está limitada à educação escolar. No modelo que a gente conhece, a educação tradicional, lá na escola, professor lá na frente e tal. Então, esses dias eu até escrevi no meu Instagram que eu sou professor, mas eu não dependo da escola e eu não sou professor de educação infantil. Então, eu me formei em pedagogia, a teologia também acabou cruzando e casando muito bem com a pedagogia, a gestão de pessoas também, e agora a psicologia. Essas disciplinas, né, essas formações, elas formam um emaranhado na minha vida que só eu para entender, sabe? Hoje eu olho e falo... Tem coisa que nem Freud explica, exatamente, né? Nem Freud. Eu olho e falo assim, as coisas estão começando a fazer sentido. Porque às vezes eu olhava e eu mesmo me ficava meio perdido. Às vezes as pessoas pensavam, por que você fez pedagogia? Você não vai para a escola e tal. E às vezes eu tinha dificuldade com isso. Mas hoje não. Hoje não, porque eu percebo que as coisas elas vão se fundindo e elas acabam fazendo sentido, sabe? Sim. Então, esse emaranhado de coisas, você perguntou sobre a minha formação, contribui muito para me empurrar para o meu propósito. Sim. Eu lido com pessoas o tempo todo, eu lido com gente o tempo todo. E aí a questão da fotografia, para mim também é uma ferramenta, e não só uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta terapêutica também. Porque quando você pega uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ser fotografada, uma coisa muito interessante. Por exemplo, se você me pedir uma foto minha, quando eu era criança, eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho uma única foto que eu tenho, é uma foto, de vez em quando eu posto ela no Instagram, que é aquela foto que a gente tirava na escola, com o cabelo e tal. Mas foto com os meus pais, foto de família, eu não tenho. Não tenho. E não é porque não queria, é porque não tinha condições. Naquela época, a fotografia, que hoje a gente tem no celular, em todo celular, era uma coisa que estava fora do meu acesso. Né? Então, eu nunca tive. E hoje tem muita gente assim também, sabe? Que nunca teve a oportunidade de ser fotografado, de fazer um ensaio fotográfico, especialmente família. Então, quando eu recebo alguém para fazer uma fotografia, como eu disse, eu não vivo de fotografia,
eu acabo recebendo um dinheiro por isso, mas eu não vivo de fotografia, eu tenho aquilo muito mais como uma questão terapêutica do que uma questão rentável para mim. Então, eu estou ali diante de uma pessoa que vai ser fotografada, que vai receber essa foto depois e que vai ter uma experiência muito bacana diante da foto que ela está recebendo dela mesma, entendeu? Às vezes com a família. Às vezes são famílias que nunca se juntaram. Sim. E se juntam para fazer um ensaio fotográfico. Então, eu junto tudo isso, faço ali uma vitamina e sirvo para as pessoas. Entendeu? Então, a minha formação contribui nesse sentido. Sim. E muito, hein? Eu gosto contribui disso. Essa vitamina aí, contribui para muitas pessoas viver mais levemente. Graças a Deus. Né? Então, Fábio, tá gostoso o papo, né? Tá. Eu acho que eu tô falando demais, não tô, não? Não, eu tô achando não, tá ótimo. Tem uma coisa que eu tenho que tentar trabalhar ultimamente, tá isso. Ótimo. É ser mais sucinto, mas eu acho que eu começo a falar e falo demais. Não, o editor depois que lute. Eu acho que tá ótimo, tá ótimo. Então, aí vem a psicologia para incrementar o resto aí da situação, né? E os seus planos para psicologia clinicar, o que é? A psicologia, ela... Aí já vai fazendo merchan aí também. Né? Não, mas está longe ainda, acho que eu não posso, não. Mas a psicologia, ela é assim... É incrível como uma coisa abre tantas portas diante da gente, sabe? Então, a psicologia, ela nos dá muitas opções. E o que eu preciso fazer é verificar essas opções e casar com aquelas que mais me aproximam do meu propósito, né? Dentro da psicologia, por exemplo, eu posso desenvolver e me especializar em psicologia hospitalar. Não quero, não é a minha área. Eu posso me especializar em psicologia do esporte. Não quero, não é o que eu quero. Empresarial. Então, tem diversas possibilidades. Mas eu quero clinicar. Eu quero ir para a clínica. E casar a questão da educação, sabe? Educação no sentido de desenvolvimento humano. Educação no sentido de evolução da pessoa humana. Então, a minha proposta é desenvolver projetos na área da educação casado com a psicologia. Agora, o consultório, a questão de atender no consultório, de clinicar, para mim é uma coisa muito cara. Eu também quero isso, sabe? Mas eu tenho assim, um caminho muito, muito extenso pela frente ainda, né? Eu estou no 2º ano, então tem muito tempo e muita coisa pode mudar. Eu não sei o que me aguarda, eu não sei o que me espera. Sim. Então pode ser que mude alguma coisa, né? Ou seja, Fábio, você vai, através disso tudo, ajudar muitas pessoas a viver mais levemente. Com certeza, né? É o que eu espero. Agora, Fábio, acho que uma última aqui, né? Depois se Sério? tiver uma Nossa, colocação. Eu tava gostando desse trem. Pois mas olha, esse é só o primeiro encontro. Então já depois quero outro. A gente vai marcando outros encontros aí, né? Bacana. Então, o que você deixaria para essa galera que está nos ouvindo, né? Que vai estar assistindo esse podcast, vai estar nos vendo lá no YouTube, muito tá? bem. O que você deixaria para eles aí? Tem vários tipos de pessoas que vão estar nos assistindo, né? O que você deixaria para essas pessoas que vão estar nos vendo, vão estar nos assistindo, vendo isso tudo que a gente está falando aqui? O que você deixaria como dica ou como mensagem sobre esse viver mais levemente? Tá. Eu posso chamar um poeta para fazer isso? Não, seria muito propício. Então é um hino. Mas eu fecharia com o verso do poeta mesmo. E o poeta diz assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso. Eu penso que desenvolver a mentalidade de que nós somos eternamente aprendizes faz toda a diferença, sabe? Essa mentalidade de que somos eternamente aprendizes, estamos aprendendo, ela tanto nos coloca em movimento o tempo todo, como também nos faz desenvolver outras habilidades, outros valores e outros princípios, tais, por exemplo, como a humildade, sabe? Eu penso que na condição de professor, né, por muito tempo, a ideia de professor é aquela ideia de que é a pessoa que está no lugar mais alto, é a pessoa que sabe mais, e isso tudo mudou. Especialmente agora, no tempo da pandemia, a gente viu tudo isso sendo assim mudado de uma forma muito grande, né? As pessoas se descobriram
descobriram a possibilidade de poder compartilhar com outro algum conteúdo, compartilhar com outro alguma coisa, através de uma live de celular. A pessoa abre ali e compartilha alguma coisa que ela sabe fazer, ela passa a ser um professor na vida das pessoas. E se as pessoas entendem que elas são chamadas a serem eternamente aprendizes, como diz o poeta, eu penso que essa é uma premissa assim, fundamental para uma vida leve, sabe? Quando a pessoa se fecha e ela não se abre mais à experiência de aprender, e aí você falou sobre isso esses dias, sobre a pessoa ser ensinável, né? Eu acho que isso é fundamental, a pessoa está aberta a aprender, está aberta a conhecer o novo, está aberta a outras experiências, está aberta a passar por transformações. Eu acho que isso seria fundamental, e é por isso que eu encerro, já que você pediu para encerrar, eu não queria, mas eu vou encerrar, eu encerro com isso. Ser aprendiz, ser educável, ser ensinável, sabe? A forma verbal, eu sempre escrevo sobre isso, a forma verbal que eu mais gosto é o gerúndio. O gerúndio é aquele verbo que está mostrando o que está acontecendo. Eu estou bebendo, eu estou fazendo, eu estou comendo. Então, não é um verbo que parou, que engessou, mas é um verbo que indica que a vida está acontecendo. Né? Não importa em que fase que a pessoa esteja, não importa o que ela esteja enfrentando, mas a vida está acontecendo. E queira você ou não, a vida vai continuar acontecendo, ela vai continuar passando. Se você ficar parado, ela vai te deixar para trás. Então, ser ensinável, eu acho que essa é a palavra. Ai, Fábio, tá acabando. É uma pena, viu? Porque eu tô gostando muito disso. Vamos marcar um próximo? Agora, pega aí a agenda. Então tá, nós vamos marcar um próximo. E se vocês gostaram, aguarde o próximo episódio com ele, tá? Vamos deixar assim, ó, tem mais um convidado aí, um outro convidado. Vamos deixar ele aqui, ó, para um próximo já convidado, tá? Já está convidado. Não vou te pressionar, não, porque senão você não vai ficar levemente. Você tem que ficar levemente à vontade para escolher a data para me chamar de volta. Sim, mas a gente vai estar conversando mais. Eu espero que esse papo nosso aqui tenha edificado a cada um de vocês aí. Você pode colocar o seu feedback para nós, os seus comentários. Pode seguir o Fábio aí também nas redes sociais dele, que ó, tá assim lá já, viu? Mas pode seguindo lá. Também a mentoria dele. Pode seguindo lá, que tem muita coisa boa, viu? Tem sim. E eu te convido a viver uma vida mais levemente conosco, tá? Até o próximo episódio. Te agradeço demais, Fábio. Foi muito gostoso, foi muito bacana, foi muito leve. Foi mesmo. Tá? Eu quero fazer meu discurso final aqui, mais uma vez, te parabenizando pela coragem. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem aqui um tanto de aparato, e eu vou parabenizar também o Israel, que é o seu filho, que está ali ó, fazendo. Então, parabenizar por toda essa técnica, por todos esses recursos que a gente tem aqui, que possibilita essa experiência. Mas eu acho que antes e acima de tudo tem a questão da coragem, sabe? De se colocar, de pôr a cara à tapa mesmo, para as pessoas baterem. E as pessoas vão bater. Ou já começaram a bater na cara? Então. Então, as pessoas batem mesmo. Então, te parabenizar pela coragem, te incentivar a continuar, que você continue mesmo. E muito obrigado por estar aqui. Eu me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. Eu que te agradeço todo o apoio. O Fábio me apoia, gente. Me apoia, me dá os empurrão quando eu preciso. Muito obrigado por isso, esse companheirismo, a sua amizade. Tá? Tamo junto. Isso é especial para mim, importante. Obrigado. Né? E vamos ter muitos episódios juntos aí. Deus quiser. Tá? Vamos ficar juntos aí. Então vamos lá. Até o próximo episódio. E fique ligado aí. Curte, compartilha, inscreve no canal. Nos ajuda aí, tá bom? Mesmo. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu.